Para muitas crianças e adolescentes, a volta às aulas é motivo de expectativa e alegria para rever os colegas. Mas para outros, o retorno à escola é motivo de ansiedade e insegurança. Para as vítimas de brincadeiras maldosas e humilhações, o recomeço do ano letivo é sinônimo de passar por mais experiências traumáticas. Bom, para saber como os pais podem perceber e ajudar os filhos, eu recebo hoje o Dr. Luiz Fernando Baquerete, que é psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Universidade Univeritas UNG. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde a você, Felipe, a todos que estão nos assistindo agora. Boa tarde, obrigado pela presença. Luiz, como que é possível identificar o motivo de a criança às vezes estar rejeitando ou demonstrando aquela ansiedade em voltar às aulas? Sim, eu acho que as crianças, né, como você está colocando, elas acabam de alguma forma manifestando isso, seja verbalmente ou não, não é? O nível de conduta dessa criança diante da volta às aulas, que é essencial, por exemplo, os pais estarem atentos. Como você mesmo falou, para algumas pessoas, voltar às aulas significa revivenciar situações traumáticas ou angústias que não necessariamente deveriam acontecer dentro desse ambiente escolar. Então, é importante que os pais estejam bem sensíveis, né, às manifestações dessa criança. Algumas crianças que têm um canal de comunicação mais adequado com relação à família, ela acaba verbalizando isso. Olha, pai, mãe, eu não gostaria lá na escola ter um amiguinho assim, ter uma amiguinha, né, que gera um nível de conduta que não é adequado. Outros não têm, não possuem esse canal de comunicação. E muitas vezes eles vão pelo não verbal, né? Então eles não querem ir para a escola, não se mostram dispostos a acordar para ir para o primeiro dia de aula, porque eles sabem que de alguma forma vão se deparar com uma situação que para eles é uma situação desagradável. E aí, diante desse quadro, como que os pais devem agir? Veja, eu acho que os pais, primeiro devem fazer o papel deles, de pais, né? Que não é de punir nem de recriminar, mas é de estar juntos. Né? Eu acho que enquanto pais, nós temos que ser agentes facilitadores, tanto das facilidades quanto das dificuldades que uma criança possa ter, seja no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente que ela vive. Então, os pais devem conversar com essa criança, identificar o porquê do não querer, né, retornar às aulas e também saberem que tem a responsabilidade de comunicar, não resolver só o problema do filho, mas comunicar à escola também no sentido de viabilizar uma solução. Não é? Porque não adianta eu identificar um problema, esperar que a escola tome uma solução, uma atitude de solução, quando esse processo é um processo que envolve tanto os pais quanto a escola. Né? Mas a comunicação à escola é fundamental para que essa discussão, né, faça parte desse contexto também, não só do contexto familiar, mas do contexto escolar. Agora, Luiz, é possível evitar situações como essas que a gente está tratando, essas situações traumáticas, muitas vezes conhecidas como bullying, né? É possível que elas sejam evitadas ou são situações normais da infância? Qual que é o papel da escola nesse sentido, de tentar prevenir essas situações? Eu vejo assim, o bullying é uma caracterização criada dentro de um contexto social atual. Mas ele já existe historicamente. Sempre existiu. Não é? Sempre existiu e não sei se vai continuar a existir. Agora, eu acho que a principal atitude das escolas é colocar em pauta essa discussão, não é? Porque, como psicólogo, eu acho que a única forma de se mudar a conduta das pessoas é através da aquisição da consciência. E, desde cedo, é importante que essas crianças tenham a consciência, né, do que é o bullying, o que de alguma forma, essa circunstância de agressão, seja física ou psíquica, sobre outras pessoas, e que isso não é positivo, nem para ela, muitas vezes, como quem realiza o bullying, ou
com aquele que sofre a condição de bullying. Quando você abre isso, e nós já temos experiências, né, de trabalhos feitos pelos nossos próprios alunos, né, junto a instituições escolares, de que quando você abre para uma discussão, né, o índice de ocorrência dessa circunstância reduz drasticamente. Mas o quê? É uma discussão não na busca de culpados, ou uma discussão onde você vai identificar alguém que vai ser punido, né? Mas uma discussão onde você conscientize essas pessoas sobre a importância do bom relacionamento e da aceitação das diversidades, das características individuais dentro de um contexto coletivo. Até para se prevenir situações. Exatamente. Aí você entra no campo realmente da conduta preventiva que nós chamamos. Há uma idade em que essas situações acontecem com mais frequência? Geralmente, né, isso pode ocorrer em qualquer faixa etária, né? Mas as crianças que ainda não entendem bem as diversidades do nosso mundo, as diversidades sociais que nós estamos inseridos, né, nessa primeira etapa, né, de educação, de ensino básico, né, ensino fundamental 1 ou 2, elas estão mais vulneráveis a isso. Por quê? Porque para elas tudo é novidade, não é? E muitas vezes tem novidades que elas sabem lidar com isso e outras que não. E nesse período elas se tornam, muitas vezes, o agente do bullying e muitas vezes ela se torna o sujeito desse bullying. Né? Por quê? Porque elas ainda não conseguem se defender ou articular no seu próprio pensamento aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam e explicitar isso para as pessoas. Então, elas ainda estão se estruturando, né? Psicologicamente, nós falamos sobre a questão egóica, né? Até que ponto essa criança consegue lidar com frustrações, com angústias, até que ponto ela entende a realidade que ela está inserida. Então, nessa faixa etária, entre aí os 6, 7 anos até os 10, 12 anos, né, elas se tornam um pouquinho mais... Inclusive, Luiz, vocês têm um serviço na universidade, né, do Serviços Escola de Psicologia, que faz esse atendimento para as pessoas. Sim. A universidade nós temos várias modalidades de atendimento. Uma delas, né, atende esse tipo de característica, né, que são as crianças e a família, que muitas vezes passam por uma situação de bullying. E ela é feita por nossos estagiários e psicólogos da própria clínica psicológica da universidade. Tá certo, que o telefone aí a gente está mostrando aí na tela, que é o 011-2464 1676. Tá bom, queria agradecer então demais a participação do Luiz Fernando Baquerete, psicólogo da Universidade Univeritas UNG, coordenador do curso de Psicologia, conversando aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Espero que nós possamos ter outros momentos para debater situações importantes como essa. Importantíssimo.